Minha esposa disse, agora somos apenas colegas de quarto, então eu a tratei como uma, sem carinho, sem encontros, sem tratamento especial. 7 anos de casamento terminaram com uma frase. Nós estávamos sentados à mesa da cozinha, e Emily disse isso sem nem olhar para cima do celular dela. Nós estávamos nos afastando há meses. O jantar virou sessões silenciosas de rolagem no celular. Emily trabalhava até tarde todas as noites agora, gerente de projetos em alguma firma de consultoria no centro. Sempre estressada, sempre distante. Eu tentei assumir mais coisas em casa, dar espaço para ela. Mas o espaço virou um cânion entre nós. Naquela noite, eu larguei o celular. Emily, precisamos conversar sobre nós. Ela não olhou para cima. Sobre o quê? Sobre como nós mal nos falamos mais. Estamos vivendo como estranhos. Ela finalmente encontrou meus olhos, expressão neutra. O que você quer que eu diga, Ethan? Estamos ocupados. Isso é casamento depois de 7 anos. Não, isso é desistir. Emily suspirou, já cansada da conversa. Eu não tenho energia para isso agora. Energia para falar sobre o fato de que você não me dá um beijo de boa noite há 3 meses? Que nós não fazemos sexo há meio ano. Ela esfregou as têmporas. Você está sendo dramático. Quando foi a última vez que você perguntou sobre o meu dia? Quando foi a última vez que nós fizemos algo juntos além de existir na mesma casa? Emily me encarou. Então ela largou a bomba. Honestamente, eu acho que somos apenas colegas de quarto agora. É isso que nós somos. Apenas colegas de quarto. Eu me recostei, processando. Parte de mim queria brigar. Mas outra parte reconheceu que ela talvez estivesse certa sobre o que nós tínhamos nos tornado. Ok, eu disse calmamente. Ela piscou. Ok. É. Se é assim que você nos vê, então é isso que seremos. Colegas de quarto. Emily pareceu confusa, como se esperasse raiva ou súplica. É isso. Você não vai discutir. O que há para discutir? Você acabou de definir nosso relacionamento. Eu me levantei, limpando meu prato. Colegas de quarto então. Você está agindo estranho, ela disse. Não, eu estou agindo de forma apropriada. Para um colega de quarto. Eu coloquei a louça na máquina de lavar. Eu vou te mandar uma divisão das contas deste mês. Nós deveríamos dividir tudo 50-50. É assim que colegas de quarto fazem. Os olhos dela se arregalaram. Você está falando sério? Completamente. Você quer colegas de quarto? Você conseguiu. Eu peguei minha água. Vou dormir no quarto de hóspedes hoje à noite. Não há motivo para colegas de quarto compartilharem a cama. Eu me dirigi para o corredor, mas Emily me parou. Ethan, vamos lá. Você está sendo infantil. Eu me virei, expressão neutra. Estou respeitando seus limites. Você me disse o que nós somos. Eu não vou fingir o contrário. Eu parei na porta. Boa noite, Emily. Deitado na cama do quarto de hóspedes naquela noite, eu me senti machucado, mas também com a cabeça clara. Há meses, eu tinha sido o único tentando. Fazendo desculpas pela distância dela. Culpando o estresse do trabalho. Esperando que as coisas melhorassem. Naquela noite, ela tinha dito em voz alta. Nós éramos colegas de quarto. Tudo bem. Se era isso que ela queria, era exatamente isso que ela teria. Não mais forçando conexão onde não existia nenhuma. Não mais esforço unilateral. Eu tinha passado meses sendo cuidadoso com os sentimentos dela. Ajustando tudo. Esperando que ela notasse. Esperando que ela se importasse. Bem, esperança não estava funcionando. Se Emily queria reduzir 7 anos a um arranjo de moradia, eu mostraria a ela como isso parecia. A distância emocional. A falta de intimidade. A natureza puramente transacional de compartilhar espaço com alguém em quem você não está investido. Talvez ela percebesse o que estava jogando fora. Talvez não. De qualquer forma, eu estava cansado de ser o único lutando. Amanhã, as novas regras começam. E eu as seguiria exatamente. Colegas de quarto não dão beijos de boa noite. Eles não fazem café um para o outro. Eles não perguntam sobre o dia um do outro nem lembram datas importantes. Eles apenas coexistem. Era isso que Emily queria. Era isso que eu daria a ela.
Nada mais, nada menos. Quanto tempo levaria para ela perceber o que tinha pedido? Na manhã seguinte, eu acordei antes do alarme. O quarto de hóspedes estava quieto, desconhecido. Eu me levantei, tomei banho e fui para a cozinha como qualquer outra quarta-feira. Emily já estava lá, sentada no balcão com o laptop dela. Ela olhou para cima quando eu entrei, me observando com cuidado. Eu podia ver que ela esperava algum tipo de pedido de desculpas ou conversa sobre a noite anterior. Eu passei por ela até a cafeteira e me servi uma xícara. Só uma. Normalmente, eu faria a dela também, exatamente como ela gostava. Creme leve, um açúcar. Hoje não. Bom dia, eu disse casualmente, encostado no balcão. Bom dia, ela respondeu devagar. Os olhos dela me seguiam. Então, vamos conversar sobre ontem à noite? O que há para conversar? Você foi clara sobre onde estamos. Eu tomei um gole de café. Ah, antes que eu esqueça, eu peguei meu celular e abri a planilha que tinha criado às 6 da manhã. Contas de luz, internet, hipoteca, compras de supermercado, tudo itemizado. Eu enviei para o e-mail dela ali mesmo. Eu dividi tudo ao meio. Sua metade dá $843 este mês. Você pode transferir quando quiser. Emily encarou o celular dela enquanto o e-mail chegava. Você está realmente fazendo isso? Fazendo o quê? Dividindo despesas? Isso é protocolo padrão de colegas de quarto. Eu enxaguei minha xícara. Estou indo para o trabalho. Tenha um bom dia. Eu peguei minhas chaves e carteira. Emily chamou atrás de mim. Ethan, isso é ridículo. Eu me virei na porta. Não, ridículo seria eu fingir que somos algo que não somos. Você definiu os termos. Eu só estou seguindo eles. O trabalho estava ocupado o suficiente para manter minha mente ocupada. Eu sou engenheiro mecânico em uma empresa de manufatura de médio porte. O emprego é exigente, mas estável. Eu sempre me certificava de mandar mensagem para Emily durante o almoço, perguntar como estava o dia dela. Não mais. Quando cheguei em casa aquela noite, Emily estava na sala de estar no laptop dela. Eu acenei com a cabeça para ela, fui para a cozinha e aqueci macarrão restante para mim. Eu comi em pé no balcão, rolando o celular. Você não vai fazer jantar? Emily perguntou da porta. Eu fiz jantar para mim. Eu não olhei para cima. Colegas de quarto cuidam das próprias refeições. A mandíbula dela apertou. Isso está ficando velho rápido. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de redefinir nosso relacionamento. Eu coloquei meu prato na máquina de lavar. Vou correr. Eu troquei de roupa e saí, fones no ouvido. Eu costumava pular corridas à noite porque Emily gostava de jantar juntos. Bem, não mais. Eu tinha 40 minutos de liberdade, e eu ia usá-los. Quando voltei, suado e cansado, Emily estava esperando na sala de estar. Precisamos conversar. Sobre você agir como um estranho na própria casa. Eu peguei uma garrafa de água. Estou agindo exatamente como você pediu que eu agisse. Você disse que somos colegas de quarto. Colegas de quarto não devem explicações um ao outro sobre horários. Então o quê? Você simplesmente nunca vai falar comigo de novo. Estou falando com você agora. Eu mantive o tom neutro. Olha, Emily, você queria limites. Estou respeitando eles. Se isso está desconfortável para você, talvez você precise examinar o porquê. Ela ficou lá, frustrada e confusa. Eu não quis dizer isso assim. Então o que você quis dizer? Porque do meu ponto de vista, você comunicou claramente o que somos um para o outro. Eu só estou garantindo que minhas ações combinem com suas palavras. Emily cruzou os braços. Você está me punindo. Não, punição seria tratar você mal. Estou tratando você exatamente como você definiu nosso relacionamento. Há uma diferença. Eu me dirigi para as escadas. Vou tomar banho. Boa noite. Nos dias seguintes, eu mantive a mesma abordagem. Educado, mas distante. Funcional, mas não afetuoso. Eu parei de fazer as pequenas coisas que costumava fazer sem pensar. Não mais deixar bilhetes na xícara de café dela. Não mais perguntar se ela precisava de algo do supermercado. Não mais checar durante o dia. Na sexta noite, eu cheguei em casa e encontrei Emily cozinhando.
Ela tinha feito frango stir-fry, meu favorito. Havia 2 pratos postos no balcão. Pensei que podíamos jantar juntos, ela disse, quase tímida. Eu olhei para o cenário. Parte de mim queria sentar e fingir que tudo estava bem, mas isso não resolveria nada. Isso é gentil da sua parte, eu disse com cuidado, mas eu já comi no trabalho. Além disso, eu tenho planos hoje à noite. Planos? A voz dela subiu ligeiramente. Que planos? Alguns caras do trabalho vão se encontrar para tomar algo. Eu disse que iria. Isso era verdade. Michael do departamento de engenharia tinha me convidado semanas atrás, mas eu sempre recusava porque Emily e eu tínhamos nossa rotina de sexta à noite. Bem, não tínhamos mais isso. Você vai sair numa sexta à noite? É. Colegas de quarto não precisam de permissão para ter vidas sociais. Eu chequei o relógio. Eu devo me arrumar. Obrigado pela oferta, mesmo assim. Eu subi, troquei para jeans e uma camisa decente, e desci. Emily estava de pé na cozinha, o prato intocado ainda no balcão. Ela parecia machucada, e honestamente, isso doía, mas eu não podia continuar sendo o único colocando esforço. Que horas você vai voltar? Ela perguntou baixinho. Não sei. Provavelmente tarde. Não me espere acordada. Eu peguei minhas chaves. Te vejo depois. No bar, Michael e alguns outros caras do trabalho já estavam lá. Nós pegamos uma mesa, pedimos bebidas, falamos sobre os prazos de projetos que vinham. Se sentia bom estar fora, rir, não pensar na tensão em casa. Por volta das 10, Michael se inclinou. Cara, é bom te ver fora. Quando foi a última vez que você veio a um desses? Há muito tempo, eu admiti. Tudo bem em casa. Eu tomei um gole. Honestamente, não realmente, mas estou trabalhando nisso. Ele acenou, entendendo sem precisar de detalhes. Bem, você é sempre bem-vindo. Nós fazemos isso na maioria das sextas. Eu posso aceitar isso. Eu cheguei em casa por volta das 11h30. A casa estava escura exceto pela lâmpada na sala de estar. Emily estava no sofá, laptop fechado ao lado dela. Ela olhou para cima quando eu entrei. Se divertiu. O tom dela era neutro, mas os olhos dela estavam procurando. Na verdade, precisava disso. Eu coloquei minhas chaves. Você ainda acordada? Não consegui dormir. Nós ficamos lá em silêncio desconfortável. Finalmente, Emily falou. Seu aniversário está chegando. 2 semanas. Eu estava pensando que nós podíamos. Não se preocupe com isso. Eu cortei gentilmente. Colegas de quarto não comemoram aniversários juntos. O rosto dela caiu. Ethan, o quê? Você definiu essas regras, Emily. Eu só estou seguindo elas consistentemente. Eu me dirigi para as escadas. Boa noite. No quarto de hóspedes, eu me sentei na beira da cama, celular na mão. Eu abri o calendário. Ela estava certa. Meu aniversário era em 2 semanas. Então, 3 dias depois disso, o dela. Eu já tinha cancelado a reserva que fiz meses atrás naquele resort em Asheville, aquele que ela tinha ficado animada, o lugar chique com vistas para as montanhas e tratamentos de spa. Nós tínhamos falado sobre isso quando ainda falávamos sobre coisas que importavam. Agora ela teria exatamente o que colegas de quarto dão um ao outro em aniversários, nada. Talvez isso fosse o chamado para acordar que ela precisava, ou talvez não. De qualquer forma, eu estava cansado de fazer exceções às regras que ela tinha criado. Se Emily queria consertar isso, ela teria que ser a única a dizer isso. Eu tinha passado meses tentando segurar nós juntos. Agora era a vez dela decidir o que ela realmente queria, porque eu estava cansado de adivinhar. 2 semanas passaram. Eu mantive a rotina de colega de quarto consistente. Nenhum café para ela, nenhuma mensagem durante o dia, nenhuma pergunta sobre os planos da noite dela. Emily tentou algumas vezes fechar a lacuna, fazendo jantar, sugerindo que assistíssemos algo juntos. Cada vez, eu recusei educadamente ou tinha outros planos. A distância estava afetando ela. Eu podia ver no jeito que ela me olhava, como se estivesse esperando que eu cedesse primeiro, mas eu não ia. Então o aniversário dela chegou. Segunda-feira de manhã, eu acordei no quarto de hóspedes como de costume, me arrumei, desci. Emily já estava na cozinha, vestida para o trabalho.
Ela olhou para mim quando eu entrei, e eu podia ver a expectativa nos olhos dela. Eu servi meu café, peguei uma barra de proteína do armário. Bom dia, ela disse com cuidado. Então, algum plano hoje? Só trabalho, talvez fique até tarde. Temos uma revisão de design amanhã. Eu chequei o celular. Por quê? O rosto de Emily mudou, decepção aparecendo. Nenhum motivo, só perguntando. Eu sabia exatamente que dia era, o aniversário dela. O dia que normalmente eu teria tirado folga do trabalho, planejado algo especial, feito ela se sentir celebrada. Não este ano. Tudo bem, estou saindo. Tenha um bom dia. Eu peguei minhas chaves. Ethan, a voz dela me parou na porta. Você sabe que dia é hoje, né? Eu me virei, mantendo a expressão neutra. Segunda-feira, os olhos dela se arregalaram ligeiramente. É meu aniversário. Ah, certo. Eu acenei. Feliz aniversário, Emily. Foi só isso que eu disse. Nenhum presente, nenhum cartão, nenhum plano elaborado. Só 2 palavras, entregues do mesmo jeito que você diria para um colega de trabalho ou vizinho. Emily ficou lá, atônita. É isso. O que mais haveria? Eu perguntei genuinamente. Colegas de quarto normalmente não comemoram os aniversários um do outro. Talvez você ganhe um cartão se tiver sorte. Você é inacreditável, ela disse, voz tensa. Eu sou consistente. Há uma diferença. Eu chequei o relógio. Eu realmente preciso ir. O trânsito vai estar ruim. Eu saí, entrei no carro e dirigi para o trabalho. Parte de mim se sentiu terrível. 7 anos juntos, e eu tinha acabado de tratar o aniversário dela como qualquer outra segunda-feira. Mas outra parte sabia que isso era necessário. Ela precisava entender o que tinha pedido. O trabalho me manteve ocupado até por volta das 6. Quando cheguei em casa, eu peguei comida para a viagem no caminho. Comida chinesa, só o suficiente para uma pessoa. Emily estava na sala de estar quando eu entrei. Ela olhou para cima do laptop dela, e eu podia ver que ela tinha chorado. Os olhos dela estavam vermelhos, maquiagem ligeiramente borrada. Oi, eu disse, indo direto para a cozinha. Você pegou comida para a viagem, ela disse sem emoção. Não estava com vontade de cozinhar. Eu abri os potes, comecei a comer ali mesmo no balcão. Emily apareceu na porta. Você esqueceu, ou simplesmente não se importou? Eu olhei para ela. Esqueci o quê? Meu aniversário, Ethan. Meu aniversário. A voz dela falhou. Nós estamos juntos há 7 anos, e você tratou como nada. Eu te desejei feliz aniversário esta manhã. Não é isso que eu quero dizer, e você sabe. Ela cruzou os braços, segurando as lágrimas. Nenhum cartão, nenhum presente, nenhum plano de jantar, nada. Eu larguei os AX. Emily, você me disse que somos colegas de quarto. Colegas de quarto não fazem jantares de aniversário e gestos românticos. Eles coexistem, dividem contas, e vivem vidas separadas no mesmo espaço. Era isso que você queria. Eu não queria isso, ela disse, voz quebrando. Então o que você queria? Por que você não pode ter as 2 coisas? Você não pode nos chamar de colegas de quarto, e depois esperar que eu haja como seu marido. Emily limpou os olhos. Você está sendo cruel. Não, eu estou sendo honesto. Você definiu o limite. Você definiu nosso relacionamento. Eu simplesmente estou respeitando o que você pediu. Eu pausei. Se você não gosta de como isso se sente, talvez você devesse pensar sobre o porquê disso. Ela me encarou, raiva e mágoa misturadas no rosto dela. Sabe de uma coisa? Esquece. Isso claramente foi um erro. O que foi? Esperar que você se importasse. Ela se virou e subiu as escadas. 1 minuto depois, eu ouvi a porta do quarto bater. Eu fiquei lá na cozinha, sozinho com minha comida para a viagem. A casa parecia fria, vazia. Isso não era divertido. Não era satisfatório. Mas era necessário. Eu terminei de comer, limpei, e fui para o quarto de hóspedes. Deitado lá no escuro, eu pensei em aniversários anteriores. O ano que eu a surpreendi com ingressos para ver a banda favorita dela. O ano que nós fomos para aquele bed and breakfast no interior. Ano passado,
quando eu fiz café da manhã na cama para ela e nós passamos o dia inteiro juntos. Este ano, nada. Por que colegas de quarto não fazem essas coisas? Meu celular vibrou. Uma mensagem de Emily. Não acredito que você cancelou Asheville e nem me contou. Eu encarei a mensagem. Como ela sabia disso? Outra mensagem chegou. Meu irmão perguntou sobre isso hoje à noite. Você me fez parecer uma idiota. Certo. Jacob deve ter ligado para desejar feliz aniversário e mencionado a viagem. Eu esqueci de contar a ela que cancelei semanas atrás. Eu digitei de volta. Eu cancelei no dia depois que você disse que éramos colegas de quarto. Não parecia apropriado para colegas de quarto irem numa escapada romântica nas montanhas. 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Então, você está realmente levando isso adiante. Você começou. Eu só estou seguindo até o fim. Nenhuma resposta depois disso. Eu larguei o celular e encarei o teto. Parte de mim queria subir, pedir desculpas, fazer tudo ficar bem. Mas isso derrotaria o propósito. Emily precisava entender o que ela realmente tinha dito, o que ela realmente tinha feito. Ela não podia simplesmente jogar fora nosso casamento casualmente e esperar que eu continuasse interpretando o papel de marido devotado. Se ela queria consertar isso, ela teria que realmente dizer isso. Ela teria que reconhecer o que tinha perdido. Caso contrário, nós continuaríamos vivendo como colegas de quarto até um de nós se mudar ou entrar com papéis. Na manhã seguinte foi tensa. Emily mal olhou para mim. Eu fiz meu café, ela fez o dela. Nós nos movemos pela cozinha como dançarinos coreografados evitando o contato. Vou chegar tarde hoje à noite, ela disse enquanto eu saía. Reunião do departamento. Ok, eu peguei minhas chaves. É só isso que você vai dizer? O que mais há para dizer? Você tem uma reunião. Eu tenho trabalho. É assim que colegas de quarto se comunicam. A mandíbula de Emily apertou. Quanto tempo você vai manter isso? Pelo tempo necessário. Eu encontrei os olhos dela. Você queria limites, Emily. Você queria distância emocional. Você conseguiu. Se você quer algo diferente, você precisa dizer isso. Claramente, não em indiretas ou perguntas. Diga realmente o que você quer. Ela ficou lá, em silêncio. Eu esperei, dando a ela a chance. Mas ela não aproveitou. Te vejo à noite, eu disse e saí. No trabalho, eu não conseguia focar. Michael notou durante o almoço. Você está bem, cara? Você está distraído a manhã toda. Noite ruim, eu admiti. A esposa. Eu acenei. Era o aniversário dela ontem. Ah é? Vocês fizeram algo legal? Não, isso é parte do problema. Michael ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. Relacionamentos são complicados. Isso é dizer pouco. Naquela noite, eu cheguei em casa com a casa vazia. A reunião de Emily deve ter atrasado. Eu fiz jantar para mim, assisti um pouco de TV, e fui para a cama por volta das 10. Por volta da meia-noite, eu ouvi a porta da frente. Os passos de Emily nas escadas. Então a porta do quarto fechando. Não batendo, só fechando. Quieto e final. Eu fiquei lá no escuro, imaginando quanto tempo isso poderia durar. Quanto tempo antes de um de nós quebrar? E mais importante, o que aconteceria quando fizéssemos? A semana depois do aniversário de Emily, as coisas mudaram. Subtilmente no começo, depois mais obviamente. Quarta-feira de manhã, eu desci para encontrar 2 xícaras de café no balcão. Uma preta, uma com creme leve e açúcar. A minha e a dela. Emily estava à mesa, me observando. Fiz café para você, ela disse baixinho. Eu olhei para a xícara, depois para ela. Obrigado, mas eu já tomei um lá em cima. Era mentira, eu não tinha. Mas aceitar o café parecia aceitar um ramo de oliveira que eu não estava pronto para pegar. O rosto de Emily caiu. Certo, claro. Eu peguei minha bolsa de trabalho. Tenho uma reunião cedo. Te vejo à noite. Naquela noite, eu cheguei em casa com música tocando. O cheiro de cozinhar preenchia a casa. Emily estava na cozinha, realmente cozinhando. Não comida para viagem, não sobras. Esforço genuíno. Oi, ela disse, animada demais. Fiz espaguete.
Seu favorito. Pensei que talvez pudéssemos comer juntos. Eu larguei minhas chaves, estudando a cena. A mesa estava posta. 2 pratos, 2 taças de vinho. Velas, não acesas mas presentes. Emily, só jantar, Ethan. É só isso. Colegas de quarto podem jantar juntos às vezes, né? Havia desespero na voz dela. Eu queria dizer sim. Deus, eu queria sentar e fingir que tudo estava bem. Mas nós já tínhamos passado por essa estrada antes. Concertos temporários que nunca abordavam o problema real. Eu aprecio o esforço, eu disse com cuidado. Mas eu não estou com fome. Eu comi na minha mesa mais cedo. Outra mentira. Eu estava morrendo de fome. As mãos de Emily caíram para os lados. Você está mentindo. Como é? Você está mentindo. Você sempre come tarde. Você nunca comeu na sua mesa. A voz dela falhou. Você está me evitando. Não, eu estou mantendo os limites que você estabeleceu. Pare de dizer isso. Ela bateu a mão no balcão. Pare de jogar minhas palavras de volta para mim. Então retire elas, eu disse calmamente. Realmente retire elas. Não com jantar ou café ou gestos legais. Com palavras. Diga o que você quer, Emily. Ela ficou lá, respirando forte, olhos enchendo de lágrimas. Mas ela não disse. O que quer que a estivesse segurando, orgulho ou medo ou teimosia, ela não conseguia soltar. Eu fiz jantar, ela sussurrou. Eu posso ver isso. E parece ótimo. Mas colegas de quarto não têm jantares à luz de velas juntos. Eu me dirigi para as escadas. Vou trocar de roupa. Boa noite. No quarto de hóspedes, eu me sentei na beira da cama, cabeça nas mãos. Isso estava mais difícil do que eu pensava, vendo ela tentar e tendo que rejeitar. Mas ela precisava entender que isso não era sobre grandes gestos. Era sobre mudança genuína e comunicação. Os próximos dias seguiram um padrão similar. Emily deixou bilhetes na minha xícara de café. Coisas doces, coisas de desculpas. Eu li e joguei fora. Ela mandou mensagem durante o dia, perguntando como eu estava. Eu respondi com respostas de uma palavra. Sexta à noite. Eu cheguei em casa e encontrei ela sentada no sofá, vestida arrumada, cabelo feito, maquiagem perfeita, usando o vestido que eu sempre amei. O que é isso? Eu perguntei. Pensei que talvez pudéssemos sair. Aquele novo lugar italiano no centro. Eu fiz reservas. Eu olhei para ela, realmente olhei para ela. Ela estava tentando tanto, mas era tudo consertos superficiais, curativos em uma ferida de bala. Emily, o que estamos fazendo aqui? O que você quer dizer? Isso. Eu gesticulei ao redor. O café, os jantares, os bilhetes. Qual é o ponto? O ponto é que eu estou tentando, ela disse, voz tremendo. Estou tentando consertar as coisas. Não, você está tentando fazer as coisas confortáveis de novo. Isso não é o mesmo que consertar elas. Ela se levantou. Então o que você quer de mim? Eu quero que você seja honesta. Sobre o que deu errado. Sobre por que você disse o que disse. Sobre o que você realmente quer deste casamento. Eu mantive a voz firme. Fazer jantar para mim não aborda o fato de que você nos chamou de colegas de quarto. Sair para comer não conserta os meses de distância antes disso. Esses são distrações. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Eu não sei o que mais fazer. Comece falando genuinamente. Não sobre planos de jantar ou atividades de fim de semana. Sobre nós. Sobre por que você se afastou. Sobre se você mesmo quer consertar isso ou se você só está desconfortável com as consequências. Ela limpou os olhos, rímel borrando. Você acha que eu não quero consertar isso? Eu acho que você quer que as coisas sejam fáceis de novo. Mas fácil não é o mesmo que saudável. Então o que? Nós só continuamos vivendo como estranhos. Até você estar pronta para ter uma conversa real. Eu afrouxei a gravata. Eu não estou tentando te punir, Emily. Mas eu também não vou fingir que tudo está bem porque você fez espaguete. Ela ficou lá, parecendo pequena e perdida naquele vestido. Eu sinto sua falta. Essas 3 palavras acertaram mais forte do que qualquer outra coisa que ela poderia ter dito.
Porque eu sentia falta dela também, desesperadamente. Mas sentir falta de alguém não significa aceitar medidas pela metade. Eu sinto sua falta também, eu admiti. Mas sentir falta um do outro não é suficiente. Nós precisamos descobrir por que chegamos aqui em primeiro lugar. Emily acenou devagar, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu estou com medo. De quê? De dizer a coisa errada. De piorar as coisas. De... Ela parou. De ser vulnerável. Eu completei. Ela acenou. É isso que casamento é, Emily. É ser vulnerável com alguém e confiar que eles não vão usar isso contra você. Mas você parou de ser vulnerável. Você construiu muros. E quando eu tentei escalar eles, você nos chamou de colegas de quarto. Eu estava errada, ela sussurrou. Então diga isso. Realmente diga isso. Não em um bilhete ou gesto. Olhe para mim e me diga o que você quer. Emily encontrou meus olhos. Por um momento, eu pensei que ela faria isso. Eu pensei que ela finalmente diria o que precisava ser dito. Mas em vez disso, ela olhou para o lado. Eu não consigo, ela respirou. Por que não? Por que se você disser não? E se você já decidiu que isso acabou? Aí estava, o medo por baixo de tudo mais. Ela estava aterrorizada que se ela realmente pedisse por nós de volta, eu a rejeitaria. Eu me aproximei, sem tocar, mais perto o suficiente para que ela pudesse sentir minha presença. Emily, eu ainda estou aqui. Estou dormindo no quarto de hóspedes em vez de entrar com papéis. Estou tendo essas conversas em vez de me mudar. Eu ainda estou aqui. Mas eu preciso que você me encontre no meio do caminho. Eu preciso que você realmente tente, não só finja tentar. Ela olhou para cima para mim, vulnerável de um jeito que eu não vi há meses. Eu não sei como. Comece com honestidade. Me diga por que você disse que éramos colegas de quarto. Me diga o que passava pela sua cabeça. Me diga do que você tem medo. Só fale comigo. Realmente fale comigo. Emily tomou uma respiração trêmula. Podemos nos sentar? É. Nós nos sentamos no sofá, distância cuidadosa entre nós. Emily torceu as mãos no colo, juntando coragem. Eu estava me afogando, ela finalmente disse. No trabalho, nas expectativas, em tudo. E eu sentia que você estava só bem, como se tudo fosse fácil para você. E eu ressentia isso, o que não é justo, eu sei. Mas eu ressentia. Eu fiquei quieto, deixando ela continuar. Eu comecei a me afastar porque eu não sabia como te dizer que eu não estava bem. E quanto mais eu me afastava, mais culpada eu me sentia, o que me fazia me afastar mais. Era esse ciclo que eu não conseguia quebrar. Por que você não simplesmente me contou? Por que eu deveria ter tudo sob controle? Nós dois deveríamos. É o que nós sempre dizíamos. Somos o casal estável, os que não têm problemas. Ela riu amargamente. Acabou que isso era mentira. Todo mundo tem problemas, Emily. Eu sei disso agora. Ela limpou os olhos. Quando eu disse que éramos colegas de quarto, eu estava tentando, eu não sei, criar distância antes que você pudesse, proteger a mim mesma. Foi estúpido. Machucou. Eu disse simplesmente. Eu sei. Desculpa. Desculpa mesmo. A voz dela quebrou. Eu pensei que você não se importava mais. Você estava tão calmo quando eu disse isso. Tão aceitando. Eu pensei que talvez você estivesse sentindo mesmo. Então você me testou. Ela acenou miseravelmente. E você passou. Ou falhou. Eu nem sei mais. Eu olhei para ela, vendo a mulher com quem eu casei. Ainda lá, sob todo medo e muros. Sabe qual é a pior parte? Se você tivesse só falado comigo há 6 meses, nada disso teria acontecido. Nós poderíamos ter resolvido juntos. Eu sei. Você sabe. Por que toda essa bagunça aconteceu? Por que você escolheu silêncio em vez de comunicação? E agora aqui estamos. Emily se virou para me encarar completamente. Eu quero consertar isso. Realmente consertar. Não só tornar confortável. Eu quero meu marido de volta. Eu quero nós de volta. Então precisamos fazer isso direito. Não jantares românticos e bilhetes. Trabalho genuíno. Talvez terapia de casal. Definitivamente melhor comunicação.
Ok, ela disse imediatamente. O que for preciso. Eu estudei o rosto dela, procurando sinceridade. Estava lá, crua e honesta. Isso não vai ser fácil. Eu sei. E eu não vou voltar para o quarto até termos realmente feito progresso. Ela estremeceu, mas acenou. Eu entendo. Pela primeira vez em semanas, eu senti um pouquinho de esperança. Não muito, mas o suficiente. Ok, vamos começar amanhã. Encontre uma terapeuta, marque consultas. Faça isso direito. Emily estendeu a mão para mim hesitantemente. Eu deixei ela pegar. Os dedos dela estavam frios, tremendo ligeiramente. Obrigada, ela sussurrou, por não desistir de nós. Eu não desisti. Mas eu preciso que você apareça, Emily. Realmente apareça. Não só quando for conveniente ou confortável. Eu vou. Eu prometo. Eu apertei a mão dela uma vez, então soltei. Vou para a cama. Vamos falar mais amanhã. Enquanto eu subia as escadas, eu senti o peso mudar ligeiramente. Não sumiu, mas mais leve. Talvez nós virássemos uma esquina. Ou talvez isso fosse outro começo falso. Só o tempo diria. Na manhã seguinte, Emily já estava acordada quando eu desci. Ela tinha o laptop aberto, um bloco de notas ao lado. Eu estive pesquisando terapeutas, ela disse sem preâmbulo. Tem uma na cidade, Doutora Taylor. Ela se especializa em trabalho com casais. Tem ótimas avaliações. A próxima abertura dela é terça à noite. Eu servi café, impressionado apesar de mim mesmo. Você está acordada há um tempo. Não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. Ela olhou para cima para mim. Eu também liguei para meu chefe. Disse que preciso sair às 5h30 de agora em diante. Nada de noites tardes a menos que seja absolutamente crítico. Ele aceitou isso. Eu não ligo se ele não aceitasse. Isso é mais importante. Ela fechou o laptop. Eu quis dizer o que disse ontem à noite. Estou cansado de colocar o trabalho antes de nós. Na semana seguinte, as coisas mudaram. Não dramaticamente, mas perceptivelmente. Emily chegava em casa no horário. Nós jantávamos juntos. Conversas reais acontecendo. Não forçadas, não performativas. Só falando. Sobre trabalho, sobre estresse, sobre as pequenas coisas que nós paramos de compartilhar. Eu ainda dormia no quarto de hóspedes. Esse limite permanecia. Terça chegou. Nós dirigimos para o consultório da doutora Taylor em carros separados, nos encontrando no estacionamento. Emily parecia nervosa. Você está pronta? Eu perguntei. Não, mas vamos fazer mesmo assim. A sessão foi difícil. A doutora Taylor fez perguntas diretas que nenhum de nós queria responder. Por que nós paramos de nos comunicar? Quando paramos de ser parceiros? O que cada um de nós precisava deste casamento? Emily chorou. Eu não, mas cheguei perto. Vocês dois parecem se amar, a doutora Taylor observou. Mas em algum momento no caminho, vocês esqueceram como mostrar isso. Emily, você se retirou porque se sentia sobrecarregada. Ethan, você aceitou a retirada porque achou que isso era o que apoio parecia. Então nós dois estamos errados, Emily disse. Vocês dois são humanos, a doutora Taylor corrigiu. A questão é, vocês estão dispostos a aprender novos padrões? Nós saímos com lição de casa. Check-ins diários, 15 minutos, sem celulares, só falando. E noites de encontros semanais, sem falar de trabalho permitido. Os check-ins foram desconfortáveis no começo. Nós nos sentávamos no sofá, lutando para encontrar palavras. Mas até o fim da semana, ficaram mais fáceis. Emily falava sobre o estresse dela. Eu falava sobre me sentir invisível. Nós começamos a ouvir em vez de só esperar nossa vez de falar. Sexta, nossa primeira noite de encontro designada. Emily sugeriu aquele lugar italiano de novo. Desta vez, eu disse sim. No jantar, ela parecia diferente. Relaxada, presente. Isso é legal, ela disse, estendendo a mão pela mesa, não pegando a minha, só descansando a dela perto da minha. Um convite, não uma demanda. Eu peguei a mão dela. É. Desculpa pelo que eu disse, ela disse suavemente. Aquela coisa de colega de quarto.
Eu estava tentando me proteger e te machuquei em vez disso. Eu sei. E desculpa por ir nuclear com os limites. Eu estava machucado e queria que você sentisse isso também. Deu certo. Infelizmente, sim. Ela riu, genuína e leve. Nós somos uma bagunça. Depois de meses frequentando as sessões com a doutora Taylor, as coisas mudaram de forma definitiva. Emily aprendeu a expressar o estresse e a sobrecarga antes que virasse ressentimento. Eu aprendi a não engolir a distância como forma de dar apoio, e a cobrar comunicação em vez de esperar que ela melhorasse sozinha. As conversas difíceis deixaram de ser exceções e viraram hábito. Os check-ins diários de 15 minutos viraram naturais, as noites de encontro semanais viraram algo que a gente esperava com vontade. Uma noite, voltando de uma sessão, Emily parou o carro na garagem, virou para mim e disse, com a voz firme mas olhos marejados. Eu errei feio quando disse que éramos só colegas de quarto. Eu estava me afogando e, em vez de pedir ajuda, empurrei você para longe. Desculpa por ter te machucado tanto. Eu te amo, Ethan. Quero meu marido de volta. De verdade, não só de fachada. Eu segurei o rosto dela e respondi. Eu também te amo. E nunca deixei de ser seu marido. Só parei de fingir que estava tudo bem quando não estava. Naquela mesma noite, eu voltei para o nosso quarto. Fizemos amor pela primeira vez em quase um ano, devagar, como se estivéssemos nos redescobrindo. 2 anos depois, estamos mais sólidos do que nunca. Emily negociou horários fixos no trabalho e recusou promoções que exigiriam mais noites tardes. Eu parei de carregar o peso emocional sozinho. Viajamos, rimos alto, brigamos quando precisa, mas sempre conversamos até resolver. Aquele período frio de colegas de quarto foi o choque que precisávamos para entender o quanto quase perdemos. Hoje, quando lembramos daquela fase, a gente ri com alívio e diz que foi o pior e o melhor que poderia ter acontecido com a gente. Nosso casamento não só sobreviveu, ele renasceu mais forte. E a palavra colegas de quarto nunca mais foi dita dentro daquela casa.